Boa noite, estamos aqui para tratar mais uma vez sobre os contratos de trabalho em uma videoaula e dessa vez nós vamos tratar de um contrato que também é muito comum na realidade do mercado de trabalho, que é o contrato de experiência. Então, nós já vimos em outras aulas que nós temos o princípio da continuidade do contrato de trabalho, ou seja, historicamente existe um querer do Estado e ademais dos empregados também, te deu um contrato por prazo indeterminado, ou seja, eu vou trabalhar nessa empresa por 40 anos, com aumentos salariais, benefícios no contrato de trabalho. Essa seria a ideia, até mesmo da CLT, mas essa não é a realidade. A realidade é que a grande maioria dos contratos no mercado de trabalho são feitos por contrato por prazo determinado, que em tese deveria ser a exceção. E na prática ela é a tônica. Seja o contrato de terceirização da Lei 6.019 de 74, que nós já vimos em outra aula, seja o contrato de experiência. Ou seja, os empregadores, ainda que tenham feito um processo seletivo de admissão de novos empregados, que é uma prerrogativa legal que está no artigo 2º da CLT, talvez nessas entrevistas, nesse processo seletivo, não dá para apurar a qualidade, a habilidade, a idoneidade daquele empregado que passa a prestar serviços para ele. Então algumas empresas entendem de cautela fazer primeiro um contrato por prazo determinado, ver se aquele empregado realmente tem a habilidade necessária para aquela função e o tornar como efetivo em um contrato por prazo indeterminado. Daí que a frequência e habitualidade do uso do contrato de experiência no mercado de trabalho. Então, especialmente aqui na comarca de Joinville, Santa Catarina, nós temos justamente esse contrato em que eu posso ter um período de até 90 dias. Porém, antes de contratar por 90 dias, eu poderia fazer o seguinte, fazer um contrato de 30 mais 60, 45 dias renováveis e prorrogados por outros 45, qualquer fórmula matemática que dê até 90 dias. Por quê? 90 mais um dia, esse contrato de experiência se converte automaticamente por força de lei em contrato por prazo indeterminado, porque o prazo máximo de um contrato de experiência é 90 dias, beleza? Então, em tese, a experiência também seria do empregado para com a empresa, que o empregado também veria se aquela empresa dentro desses 30 mais 60, 45 mais 45, ou qualquer fórmula matemática que dê o prazo máximo de 90 dias, o empregado também iria observar se os seus anseios como funcionário foram atendidos pelaquela empresa. Então, essa ideia de contrato bilateral se dá no contrato de experiência, ambos tendo a experiência empregador e empregado nesta relação jurídica que foi contraída entre os dois. Ok? Mas se mostra o contrato de experiência mais uma alternativa para a patronal entre vários contratos por prazo determinado, para que ele possa contratar para a sua atividade fim, e essa historicamente sempre foi uma característica do contrato de experiência, e sem o custo de um aviso prévio ou de uma multa por de 40% do FGTS por rescisão. Por quê? Porque se trata de contrato por prazo determinado, onde as partes desde logo já sabem quando ela irá terminar, ok? Outra modalidade de contrato por prazo determinado é o contrato de aprendizagem, que está no artigo 428 e seguintes. Aqui nós temos um outro tipo de contrato necessariamente escrito entre empregado e empregador. Por quê? Porque nós já vimos no artigo 443 da CLT que os contratos podem ser feitos de forma verbal, tácita, porém
Alguns contratos requerem forma escrita e o contrato de aprendizagem é um deles. E atenção, não confundir contrato de aprendizagem com estágio. Estágio tem legislação própria. Estágio não é vínculo empregatício. E contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho que leva consigo, então, a ideia de empregado e empregador. Não é estágio, ok? Ainda que eu possa ter até mesmo menores contratados pelo contrato de aprendizagem, e aliás, a própria Constituição Federal só permite contratações de meninos, adolescentes de 14 a 16 anos, esses menores só podem ser contratados até 16 anos pelo contrato de aprendizagem, ok? Então, o contrato de aprendizagem, além de ser um contrato por prazo determinado, tem algo que o limita, que é a idade daqueles empregados, que devem ficar, portanto, entre 14 e 24 anos e devem estar inscritos em algum curso de formação técnico-profissional. E aí, a CLT me traz justamente aqui o que nós definimos como a natureza jurídica do contrato de trabalho, que é de autonomia relativa, ou seja, uma certa limitação à liberdade de contratação do empregador. Algumas empresas, conforme a seu porte, têm necessariamente que contratar aprendizes. Sim, estamos falando aqui de cotas. Então, esses aprendizes têm, através desse tipo de contrato, seu ingresso no mercado de trabalho com o ambiente empregatício de subordinação, de respeito ao horário. Porém, como ele está em uma fase escolar de aprendizagem da sua vida, eu tenho que, no artigo 432 da CLT, uma limitação de jornada de trabalho para esses empregados, que, em tese, só podem ser contratados para uma jornada máxima de 6 horas por dia, podendo haver uma prorrogação até no máximo de 8 horas, conforme justamente se coloca o artigo 432 da CLT, as hipóteses de limitação de jornada de trabalho para esse cidadão que está em uma etapa de vida que tem que ter uma formação educacional além da técnico profissional. Então, ademais de uma limitação na jornada de trabalho, eu tenho uma outra peculiaridade aqui, que é o seguinte: o contrato de aprendizagem, até por força legal, ele tem alguns incentivos de contratação, como redução de FGTS. Ao ter uma jornada reduzida, ele também poderá ter salários mais reduzidos para esse jovem entre 14 e 24 anos. Porém, tem que ter uma isonomia salarial no que diz respeito a salário mínimo hora. Existe uma vedação legal, portanto, para que estes aprendizes não possam ganhar um salário inferior ao mínimo. Então é necessário que eu faça a divisão do salário mínimo federal pelo valor mensal de horas, talvez 220 horas, que é o mais comum, e daí eu tenho justamente o valor do salário mínimo hora, e não poderá esse aprendiz ganhar menos do que esse salário mínimo hora. Como em alguns casos o aprendiz é menor de idade, ele tem uma relativação da plenitude dos seus direitos, ou seja, ele poderá fazer algumas obrigações trabalhistas, mas não todas. Exemplo, pode assinar alguns documentos trabalhistas, como o holerite, como o recibo salarial, mas não pode assinar rescisão sozinho. Terá que ser acompanhado do seu responsável legal ao se tratar de menores, que tem aí uma tutela específica na legislação, inclusive da impossibilidade de correr prescrição contra menor, como também consta expressamente no artigo 440 da CLT. Esse contrato de aprendizagem, portanto, ele é um contrato atípico, digamos assim, porque ele tem uma série de limitações que outros contratos não possuem. Então, se talvez este menor tiver que
faltar demais ao seu ensino técnico profissional, que necessariamente deve estar em simultaneidade com o vínculo empregatício, se ele faltar à escola e essa ausência ele levar à reprovação acadêmica, eu tenho também uma hipótese de extinção do contrato de aprendizagem por esta reprovação acadêmica e não por questões puramente trabalhistas. E esse é um grande diferencial no contrato de aprendizagem de outros tipos de contrato, como está ali no artigo 433. Gostaria ainda de falar de um outro tipo de contrato que não é algo original da reforma trabalhista de 2017. Ele já existia antes. O que fez a reforma trabalhista, com os artigos 58A e seguintes, é tentar fazer desse contrato a tempo parcial algo mais efetivo no mercado de trabalho. Por quê? Porque o contrato a tempo parcial ele traz consigo uma outra característica. Ora, tempo parcial é porque talvez este empregado ele vai trabalhar uma jornada de trabalho inferior a outros trabalhadores. Ora, se eu trabalho a metade de outros trabalhadores, eu também só ganho a metade. O que vai acontecer aqui é apenas uma isonomia entre o valor hora do contrato a tempo parcial com o trabalhador ordinário. Mas, se o trabalhador ordinário trabalha 8 horas por dia, ele vai receber em cima das 8 horas e o contratado a tempo parcial também vai receber em cima das suas horas, só que ele trabalha só apenas 4. E essa é a grande questão da ineficácia prática, ao meu ver, do contrato a tempo parcial. Por quê? Porque a faixa salarial histórica no Brasil é muito baixa. Então, se eu vou reduzir ainda mais o salário, porque esse trabalhador trabalha menos do que outro, então é normal que ele ganhe menos, não fica um contrato muito atraente para o empregado. Então é um contrato a tempo parcial que existe antes da reforma trabalhista, porém que não é uma coisa das mais atraentes para os empregados em função das questões salariais. Talvez, se o empregado tiver uma outra ocupação, talvez até acadêmica, esteja fazendo mestrado, doutorado, a ele lhe convém ter apenas uma meia jornada e um meio salário também, né? E a partir daí, dessa lógica, que eu vou ter toda uma tutela específica da CLT no que diz respeito à jornada de trabalho, a férias desse contrato a tempo parcial. Gostaria que vocês dessem uma olhadinha, não só no slide, que faz expressa menção legal aos artigos que tratam sobre o contrato a tempo parcial, mas também pudessem dar uma olhada na CLT, que traz estas regras específicas para esse contrato, que não é assim tão comum no mercado de trabalho, mas caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato pelos modos já de praxe. Outra peculiaridade aqui é o contrato temporário rural. Esse contrato de trabalho rural é uma tentativa também do Estado de trazer para a formalidade do vínculo empregatício algo também histórico dentro do agronegócio, que são os boias-frias, os volantes, aqueles que façam bicos, biscates, se ofereçam somente no tempo de safra, né? Então o contrato temporário rural é uma hipótese de que o empregador possa contratar com vínculo empregatício, com proteção previdenciária, um empregado que vai trabalhar quando ele mais necessita o empregador dele, ou seja, numa safra, por exemplo, em um tempo reduzido de 2 meses, no período de 1 ano. Então, esse contrato tenta dar formalidade a esta massa de trabalhadores rurais, os boias-frias, que venham para o sistema previdenciário, para o FGTS, através desse contrato que tem que ser necessariamente escrito. Em outra aula, nós faremos aqui algumas questões sobre tutelas especiais do menor, da mulher, do trabalhador rural, da doméstica, onde eu vou voltar sobre esse tema do contrato de trabalho temporário para os rurícolas. Não confundir também uma questão que tem mais a ver com
direito empresarial do que trabalhista, que é o contrato de franquia. No contrato de franquia, eu tenho uma marca que disponibiliza o seu direito de uso por um contrato entre pessoas jurídicas, empresa contra empresa, né? E aí, o vínculo direto está entre o franqueado e o trabalhador no que diz respeito a questões trabalhistas. O TST tem uma jurisprudência consolidada que diz que nesses casos de franquia, eu, empregado, não poderei pedir ao McDonald's obrigações trabalhistas, porque não se trata disso. Eu só posso pedir para o meu efetivo empregador, que é o franqueado, que está fazendo uso da marca McDonald's, por exemplo, mas é meu efetivo empregador. Eu não alcanço aquele que deu o direito de uso da marca, que é meu efetivo empregador. Então, eu tenho também já há algum tempo um obstáculo quase que intransponível para esses trabalhadores de franquias de chegarem às grandes marcas, a essas figuras como o McDonald's e outras hipóteses históricas dentro do nosso mercado. Muito bem. Finalizando as questões de contrato de trabalho, eu queria somente levantar, ainda que rapidamente, as questões das cooperativas de trabalho e de consórcio de empregadores, que são hipóteses também de contratação, mas que têm as suas peculiaridades. Na cooperativa de trabalho, o que eu tenho é uma união de trabalhadores por um fim comum. Então, talvez eu tenha, em um âmbito rural, uma associação de trabalhadores que se converte em uma cooperativa. Então, em uma cooperativa não há empregados ou empregadores. Existem aqui pessoas que se associaram para oferecer a sua mão de obra ao mercado de trabalho. Esta ideia de não ter empregador e que a união faça força, que a gente possa se unir em uma associação de nome cooperativa para ter recursos, por exemplo, de publicidade, de organização interna, para que eu possa oferecer essa mão de obra para o mercado. Isso suscitou uma série de fraudes trabalhistas, aonde, justamente, aproveitando uma das características da cooperativa de trabalho, que aquele que pega a mão de obra da cooperativa de trabalho, cooperativa de mão de obra, não tem vínculo empregatício nem com a cooperativa e muito menos com os cooperados. Então, em função disso, houve algumas fraudes. Empresas extinguiram o contrato de trabalho de todos os seus motoristas e, de certa forma, financiaram que esses motoristas montassem uma cooperativa para que aquela transportadora contratasse os seus ex-empregados que montaram uma cooperativa, só que agora não tem mais direitos trabalhistas, porque não tem mais vínculo direto com a sua antiga empregadora. Porque agora ela é apenas uma tomadora de serviços da cooperativa de trabalho. Então, essas cooperativas de trabalho, elas foram meio que demonizadas, até mesmo pelo Ministério Público do Trabalho, que desenvolveu trabalhos para descobrir essas fraudes trabalhistas e ir atrás desses fraudadores. Mas, se bem levadas, pode ser uma forma de relação de trabalho muito bacana. Existe, por exemplo, uma cooperativa de médicos muito importante, que é um dos maiores planos de saúde do país, que é uma cooperativa de trabalhadores, só que são médicos. E eles oferecem, quando se unem em uma organização interna, esse seu serviço de médicos para toda a sociedade. Ok? Então, eu compro uma cota, eu cotizo para a cooperativa de trabalho, ela que vende esse serviço de médicos para toda a sociedade, ela dá ao cooperado uma facilidade de uma hora para outra, quando ele for cooperado nessa cooperativa de médicos, ter uma possibilidade de ter 20 mil pacientes quando ele se inscreve nessa cooperativa de trabalho, cobrando por cada consulta, por cada intervenção médica.
Então, aqui a ideia é de que exista uma adesão voluntária desse médico que quer aceder a estas facilidades que pode dar essa cooperativa de médico para ele, ok? Então, ele cobra por consultas, essas consultas, esses valores vão todos para essa cooperativa, que tem uma organização interna de reverter, conforme o número de consultas, para esses mesmos médicos e outros benefícios. Então, isso é uma cooperativa de trabalho, que, como tudo na vida, tem prós e contras. Então, se procurou justamente desviar esta finalidade da cooperativa de trabalho, que se apresenta para a sociedade como uma forma de mão de obra para ser contratada, e aí houve alguns desvios justamente para quê? Alguns trabalhadores não pudessem cobrar adicional noturno, hora extra e outros direitos que concernem apenas ao vínculo empregatício. Então, a cooperativa de trabalho, eu acho uma alternativa muito interessante de relação de trabalho, mas não de emprego, propicia justamente que uma categoria específica se associe, se organize, faça o seu estatuto interno e apresente-se para a sociedade oferecendo a sua mão de obra. Isso é muito interessante, ok? E aí a própria estruturação legal da Lei de Cooperativas de Trabalho de 2012 ou da Lei das Cooperativas de Trabalho, que é de 71, ela dá os requisitos necessários para descobrir quando tem uma fraude a essa ideia bacana das cooperativas e quando eu posso punir elas, ademais de questões cíveis, criminais que possam ocorrer, mas nas questões trabalhistas. Por quê? Caso essa cooperativa de trabalho tenha sido organizada de forma fraudulenta, eu vou até o artigo 9 da CLT, que diz justamente que da nulidade plena de direito dessa cooperativa, trazendo as hipóteses de vínculo empregatício e a possibilidade da cobrança de todo e qualquer direito trabalhista para esses cooperados de uma cooperativa de trabalho ilícita, fazendo uso do artigo 9, que fala sobre fraude da CLT, e também do artigo 3º da CLT, aonde, comprovada a ilicitude da cooperativa, eu vou ver através dos requisitos do artigo 3º da CLT sobre vínculo empregatício, onerosidade, pessoalidade, subordinação, se existe efetivamente um vínculo empregatício e poder cobrar daí todos os direitos trabalhistas desses cooperados de uma cooperativa de trabalho fraudulenta. Já os consórcios de empregadores, eles têm justamente uma perspectiva totalmente diferente da cooperativa. Por quê? Na cooperativa de trabalho, os trabalhadores que se uniam, se organizavam, faziam um estatuto, tinha justamente aqui as decisões assembleárias tomadas em conjunto, porque não tinha nem empregador nem empregado, ok? O consórcio de empregadores é exatamente o contrário. É quando os empregadores se unem para contratar. Cooperativa de trabalho é quando os trabalhadores se uniam para oferecer a sua mão de obra ao mercado. Consórcio de empregadores é quando os empregadores se unem para buscar a mão de obra. E para que isso? Para baratear custos também. Por quê? Digamos que nós tenhamos uma região agrícola onde eu tenha, justamente naquela mesma região, plantadores de banana, de arroz, pessoas que trabalham com marrecos, com outros com repolho, e cada um desses pequenas economias, dessas pequenos agronegócios que eu posso ter, ele tem uma querência, uma necessidade de mão de obra específica para cada mês do ano. Então, o que poderia acontecer é que esses agricultores, esse pessoal do agronegócio de uma região, se unissem em uma associação e pegasse um trabalhador que ficaria o ano inteiro empregado, com vínculo empregatício formal, com cobertura previdenciária, com questões de medicina e segurança do trabalho,
ficasse então esse trabalhador empregado durante o ano inteiro e não só durante a safra de cada necessidade, de cada fazenda da região, mas ele ficaria o ano inteiro empregado. E aí, dentro dessa organização interna do consórcio de empregadores, eu, que planto arroz, pegaria ele por 1 ou 2 meses durante o ano. No mês que eu não quero, eu, arrozeiro, não quero mais essa mão de obra, eu passaria para o meu vizinho, que tem lá a sua plantação de repolho, que também necessita de determinados cuidados e mão de obra em uma época específica do ano, e passado ali algumas semanas ou meses, eu não preciso mais daquele trabalhador. Passaria para o plantador de banana, que também tem a sua necessidade sazonal. Então, este empregado ficaria durante o ano inteiro dentro dessa região agrícola, trabalhando para vários empregadores. E o empregador seria o consórcio como um todo. Então, talvez tivesse lá 5 fazendeiros que se uniram nesse consórcio de empregadores. Esses 5 fazendeiros também iam cotizar as obrigações trabalhistas. As férias, o 13º, seria pago não por um fazendeiro, mas por 5, de forma cotizada, então reduzindo custos trabalhistas e mantendo este empregado com vínculo empregatício o ano inteiro, com cobertura previdenciária o ano inteiro. Qual é a má notícia do consórcio de empregadores? Os críticos dessa forma de contratação coletiva do empregador, os empregadores são coletivos, mas o empregado talvez seja único, né? Tiraria, na verdade, postos de trabalho naquela região. Eu teria uma quantidade menor de trabalhadores atendendo aquelas várias fazendas, porque elas iam também socializar a mão de obra, né? E reduzir custos. Então eu teria uma quantidade menor de empregados naquela região. Essa é a grande crítica no respeito ao emprego, a diminuição de postos de trabalho via consórcio de empregadores, mas é uma hipótese que é possível de contratos de trabalhadores rurais. Por quê? A ideia de consórcio de empregadores, na verdade, não tem uma legislação específica. O que ela possui são portarias do Ministério do Trabalho, válidas, que dão as regras para esse tipo de contratação de empregadores, de vários empregadores para um contrato de trabalho. Quem assinaria a carteira de trabalho não era a fazenda X, Y, Z, o dono da fazenda Alfa, Beta, Gama. Seria a instituição criada com o intuito final de contratação de empregados, que é o consórcio de empregadores. É ele que assina a carteira de trabalho, as fichas de empregado, é ele que assina como empregador e responsável por obrigações trabalhistas. Então, é uma ideia interessante, que nunca foi propagada pelo próprio Estado, mas que sim, os privados podem se unir para fazer essa redução de custos trabalhistas através dessa contratação via consórcio de empregadores rurais. Era essa as considerações que eu queria fazer para vocês sobre as várias hipóteses de contratação que existe no mercado de trabalho e na legislação trabalhista, a qual o empregador vai optar por várias dessas modalidades, a que mais atender aos seus interesses. Por hoje é só, até uma próxima videoaula. Fiquem bem, saúde e sorte.